Material digital do Estado de São Paulo. Currículo em Ação, volume 1. Exercícios resolvidos e comentados. Disciplina de Ciências, nono ano. Aula 8. Tema: temperatura de fusão e ebulição das substâncias. Páginas trabalhadas: 137, 138 e 139. Na prática, atividade 1, página 138. Complete a tabela junto com o professor. Vamos analisar as temperaturas de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Ambos na escala de graus Celsius. Água. A temperatura de fusão é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Etanol. A temperatura de fusão é menos 114,1 graus Celsius e a temperatura de ebulição é 78,37 graus Celsius. Cloro. A temperatura de fusão é menos 101,5 graus Celsius e a temperatura de ebulição é menos 34,04 graus Celsius. Agora, vamos preencher a tabela para as temperaturas de menos 110 graus Celsius, menos 10 graus Celsius e 50 graus Celsius. Coluna menos 110 graus Celsius. Água, sólido, gelo. Etanol, líquido. Cloro, sólido. Coluna menos 10 graus Celsius. Água, sólido, gelo. Etanol, líquido. Cloro, gasoso. Coluna 50 graus Celsius. Água, líquido. Etanol, líquido. Cloro, gasoso. Pronto, tabela preenchida. Na prática, atividade 2, página 138. Considere as seguintes afirmações sobre o ponto de ebulição de substâncias puras, misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Substâncias puras e misturas eutéticas possuem um ponto de ebulição constante, enquanto misturas azeotrópicas apresentam um intervalo de ebulição. Alternativa B. Substâncias puras possuem um ponto de ebulição constante, enquanto misturas eutéticas e azeotrópicas apresentam um intervalo de ebulição. Alternativa C. Tanto substâncias puras quanto misturas azeotrópicas e eutéticas possuem um ponto de ebulição constante. Alternativa D. Substâncias puras apresentam fusão e ebulição constante, misturas azeotrópicas possuem apenas ebulição constante, e as eutéticas apresentam apenas a fusão constante. Alternativa I. Misturas eutéticas e azeotrópicas possuem ponto de ebulição constante, enquanto substâncias puras apresentam um intervalo de ebulição. Vamos analisar o exercício e entender qual é a alternativa correta. Mas primeiro, temos que definir alguns conceitos. As substâncias puras apresentam temperaturas de fusão e temperatura de ebulição constantes. As misturas eutéticas possuem a temperatura de fusão constante, mas a temperatura de ebulição é variável. As misturas azeotrópicas têm a temperatura de ebulição constante, mas a temperatura de fusão é variável. Agora iremos para a correção do exercício. Vamos lá! A resposta correta está na alternativa D. Substâncias puras apresentam fusão e ebulição constante, misturas azeotrópicas possuem apenas ebulição constante, e as eutéticas apresentam apenas a fusão constante. As substâncias puras, como já mencionado, têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definidos e constantes. Isso significa que, ao aquecer uma substância pura, ela vai ferver ou fundir-se a uma temperatura específica. As misturas azeotrópicas são aquelas que se comportam como uma única substância durante a destilação, apresentando um ponto de ebulição constante para aquela mistura específica. No entanto, elas têm um ponto de fusão variado. As misturas eutéticas, por sua vez, são formadas por dois ou mais componentes que têm um ponto de fusão idênticos. Elas apresentam um comportamento específico em relação à fusão, mas não têm um ponto de ebulição constante. Agora, vamos entender por que as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A. Substâncias puras e misturas eutéticas possuem um ponto de ebulição constante, enquanto misturas azeotrópicas apresentam um intervalo de ebulição. Esta afirmação está errada porque
Primeiro, misturas eutéticas têm ponto de fusão constante e não de ebulição. Segundo, misturas azeotrópicas têm um ponto de ebulição constante e não um intervalo. Alternativa B. Substâncias puras possuem um ponto de ebulição constante, enquanto misturas eutéticas e azeotrópicas apresentam um intervalo de ebulição. Essa opção é incorreta porque as misturas azeotrópicas têm um ponto de ebulição constante. Alternativa C. Tanto substâncias puras quanto misturas azeotrópicas e eutéticas possuem um ponto de ebulição constante. Essa afirmação é falsa porque as misturas eutéticas não têm um ponto de ebulição fixo. Alternativa E. Misturas eutéticas e azeotrópicas possuem ponto de ebulição constante, enquanto substâncias puras apresentam um intervalo de ebulição. Esta opção está errada porque entre as misturas, apenas as misturas azeotrópicas possuem ponto de ebulição constante. Segundo, nas substâncias puras, não há intervalos de ebulição, mas sim, ponto de ebulição. Portanto, a resposta correta está na alternativa D. Aprofundando, questão 1, página 139. Dado o diagrama de aquecimento de um material. A alternativa correta é alternativa A. Diagrama representa o resfriamento de uma substância pura. Alternativa B. A temperatura, no tempo zero, representa o aquecimento de um líquido. Alternativa C. 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Alternativa D. A transformação de X para Y é um fenômeno químico. Alternativa I. 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Vamos analisar o exercício e entender qual é a alternativa correta. Vamos lá! A resposta correta está na alternativa E. 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Vamos justificar a resposta. A substância retratada no gráfico não é pura, visto que não apresenta temperatura constante no ponto de ebulição, eliminando a alternativa A. No tempo zero, o material está sólido, eliminando a alternativa B. A 210 graus Celsius, o material está no final de sua ebulição, e não de sua fusão, eliminando a alternativa C. A transformação de X para Y não altera a constituição do material, fenômeno químico, apenas seu estado físico, eliminando a alternativa D. A 80 graus Celsius ocorre a fusão do material, com a manutenção de uma temperatura constante durante o processo, correspondente ao ponto de fusão. Desta forma, após analisar o diagrama, conclui-se que a resposta correta está na alternativa E. Finalização da aula 8, páginas 137, 138 e 139. Tema: temperatura de fusão e ebulição das substâncias. Até a próxima. Continue estudando. A busca da evolução depende de você.